Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, nesse módulo inicial. Estamos trazendo alguns dos conceitos que Joana de Ângeles aborda em toda a sua obra psicológica. Aprofundar o olhar sobre o ego, a consciência, o inconsciente e tantas instâncias que fazem parte do nosso ser, nos possibilitam perceber melhor o funcionamento da própria psique. E uma dessas instâncias que nós falamos e que tem uma importância muito profunda para o entendimento da psique, trata-se dos complexos. Os complexos são um termo que foi introduzido na psicologia por Carl Gustav Jung, quando analisou em seus pacientes certas reações a partir de determinados temas. De repente ele falava uma palavra, pai, mãe, Deus ou outra palavra qualquer, e Jung percebeu que aquelas palavras geravam reações como palpitações, sudorese e tantas outras, e percebeu que naquela reação encontrava-se uma influência de algo que a pessoa tinha vivido com determinado tema. E a partir disso ele foi elaborando a conceituação de complexo. E nos diz Jung, os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoções. Quanto maiores são a emoção e o campo de associação, mais forte é o complexo. Os complexos contêm o poder impulsionador da vida psíquica. Agrupamentos psíquicos carregados de emoções. Pensemos que na nossa psique, todos os temas da vida humana são organizados como se estivessem num arquivo. Claro que não é organizado dessa forma, mas falamos de forma didática. E cada um desses temas traz determinada emoção. Por exemplo, quando dizemos a palavra mãe, o que a palavra mãe faz conexão com o nosso ser? E certamente cada um de nós tem experiências conectadas a esse tema, sejam experiências positivas ou negativamente vivenciadas por conta do abandono, da rejeição e outras questões. E esse ponto específico traz para nós certas sensações, percepções, que traduzem-se na força do complexo. Por exemplo, certa feita eu conversava com um paciente e ele estava extremamente incomodado. E eu perguntei, mas qual foi o incômodo que houve que te deixou tão abalado? E ele relatou, não, no final de semana eu visitei a família de um amigo. E aconteceu algo desagradável na família desse amigo? Perguntei. Ele disse, não, pelo contrário. Foi um encontro cercado de amorosidade, porque aquela família se trata tão bem, eles têm um relacionamento tão bom, que é muito agradável estar com eles. E logo estabelecia-se um paradoxo. Se era tão agradável, por que ele estava incomodado com aquela vivência? E logo ele traz à tona, não, porque aquilo me reportou a minha família. Então ali ele viu o reflexo da vida familiar dele, que encontrava-se naquele momento totalmente desestruturada, desestabilizada. E aí nós vemos o poder do complexo. Algo que se relaciona a um tema vivenciado por nós e cujo tema traz um impacto emocional, vem na consciência na forma de percepções, sensações, emoções, sentimentos. E isso faz com que a nossa percepção da vida esteja tomada pela energia do complexo. É por isso que os complexos contêm o poder impulsionador
da vida psíquica. Impulsionam porque trazem à psique determinada energia. Quando falamos de complexos, normalmente as pessoas associam a algo negativo. Mas será que os complexos são somente negativos? Se pensarmos em termos emocionais, não, porque existem emoções que são agradáveis de serem sentidas. Então, se nós temos experiências boas, positivas, alegres em determinadas circunstâncias, essas circunstâncias e vivências também ficam arquivadas como complexos, só que têm o poder positivo de trazer memórias positivas, de trazer também impulsos positivos à psique. O importante é saber, todos nós temos complexos. Então, não adianta mais chamar o outro de complexado, achando que o está ofendendo, porque, em verdade, todos temos complexos. O maior problema, diz Carl Gustav Jung, não é ter complexos, é quando os complexos nos têm. Porque quando eles nos têm, nós não controlamos a força que eles trazem à psique. E o nosso papel, o papel da consciência, é cada vez mais conhecer esses complexos, conhecer o dinamismo que faz acionar a força desses complexos, para que nós possamos administrar. E fato importante para lidar com os complexos é estar atento às emoções. Por exemplo, de um momento para o outro eu posso ficar mal-humorado. E aí é interessante fazer o processo reverso. Por que eu fiquei incomodado? Qual foi o ponto que me tocou? Qual foi o momento em que algo fez com que a minha emoção se tornasse tão densa, tão intensa? E fazendo esse processo, nós começamos a conhecer os gatilhos que nos levam a determinadas emoções. E Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: os conteúdos psíquicos exteriorizados pelo inconsciente, através dos sutis mecanismos cerebrais, ressurgem como complexos quando possuem conteúdo perturbador. Efeitos naturais das ações morais iníquas que as soberanas leis de causa e efeito impõem ao espírito como necessidade de reparação e de reeducação. E Joana fixa e traz o ensinamento que também esses complexos servem às próprias leis da vida, porque eles se encontram lá no inconsciente. São experiências que vivemos, que passaram pela consciência, mas que agora se encontram inconscientes. E, de repente, determinada palavra, às vezes determinada música que ouvimos nos levam à lembrança, às vezes até odores. Por exemplo, às vezes as pessoas sentem cheiro de café e aquele cheiro de café leva lá para a infância, né? Lembrando de quando estava comendo bolo com a avó. Essa é a lembrança minha, né? Comendo bolo com a avó. Já deu fome em muitas pessoas aí, só de lembrar do cheiro de café e associar o bolo, porque existem memórias afetivas ligadas ao tema, como podem ter também memórias traumáticas, dependendo de cada situação. Por isso que esses mecanismos sutis do inconsciente são acionados, sejam por uma palavra, seja por uma imagem, seja por determinada vivência que a pessoa participa e que traz lembranças guardadas lá do inconsciente. Surgem como complexo perturbador quando as experiências com aquele tema foram perturbadoras. É por isso que é importante a gente cada vez mais conhecer essas experiências traumáticas, ressignificá-las, reelaborá-las, para retirar a força negativa que está gravada no complexo. Nós não mudamos a experiência objetiva. A experiência objetiva continua a mesma. Mas subjetivamente, nós podemos ampliar o olhar sobre cada experiência que vivemos. Olhar de determinado ângulo, tentar compreender a situação sobre um outro prisma e, principalmente, acreditar que tudo o que vivemos
podem também nos trazer um aprendizado profundo. E quando aprendemos, nós assimilamos a força do complexo e ele não fica mais como uma energia perturbadora gravada lá no inconsciente. E seguindo nos nossos conceitos, nós encontramos o tal do arquétipo, que as pessoas às vezes correm quando vem escrito lá no livro, né? Arquétipo, meu Deus, quando é que eu vou entender arquétipo? Né? Então nós vamos ver que arquétipo não é esse monstro que apavora tanto, mesmo porque são partes da nossa psique. Jung, ele vai definir o arquétipo da seguinte maneira: elementos primordiais e estruturais da psique humana, sistemas de prontidão para ação e, ao mesmo tempo, imagens e emoções. Não pode, em hipótese alguma, ser atribuída a aquisições individuais. Pertence à humanidade em geral e não a uma determinada psique individual. Elementos primordiais. Primordial da ideia de quê? Dos primórdios, né? Do início da criação, ou seja, é algo que nos acompanha desde o estabelecimento da consciência humana. Do momento que nos tornamos humanos e temos a possibilidade da consciência de si, nós possuímos arquétipos. Arquétipo vem do grego arquetipon, né? Primeira marca, primeiro tipo, como se fosse aquela marca original do humano. Porque somos humanos, temos que nos comportar como humanos. Isso que nos torna conhecidos entre si. Por isso também que existe a catalogação, a possibilidade de diagnóstico de psicopatologias. É quando o comportamento humano foge da normalidade e se torna patológico. E nós podemos aprender isso porque existe também uma expectativa do comportamento humano que provém dos arquétipos, que além de primordiais, eles estruturam a ação humana. É esperado do humano que atue daquela forma em determinadas circunstâncias da vivência humana. São sistemas de prontidão para a ação. Então, por exemplo, se vocês chegassem na sala, né, abrissem a porta e se deparassem aqui na frente com um bebê chorando, qual era o impulso de vocês? Quando abrisse a porta e visse um bebê chorando, qual seria o impulso? Ir ao encontro e acolher. E nós fazemos isso por um simples detalhe. Existe um arquétipo chamado arquétipo materno. Uma marca materna. Independente de sermos homens ou mulheres na biologia, nós temos arquétipos. Uma ação humana esperada é o acolhimento nas situações de abandono e principalmente se se trata de uma criança. Nós vamos ao encontro. Todas as pessoas vão fazer isso da mesma forma? Não, cada um vai fazer da sua forma particular, porque nós temos complexos e vivências diferentes nos temas. Embora o impulso seja o mesmo, há um impulso. O impulso é de acolhimento. O impulso, nesse caso do materno, ele vai proteger, vai cercar de cuidados, de afeto. Mas também existem outros sistemas de prontidão para a ação. Por exemplo, um menino está andando de bicicleta, uma criança aprendendo a andar de bicicleta. E essa criança cai no chão. O que nós fazemos quando uma criança cai no chão, vendo que não é nada grave? Qual é o nosso impulso? Levanta, segue adiante, porque isso vem do nosso arquétipo paterno. Preparar para o mundo. E a criança tem que se preparar para o mundo. E esse processo vem desse arquétipo que faz o corte. Temos o materno de acolhimento, mas temos também o paterno, que é o impulso para a vida, o impulso e o saber de lidar com a ordem, com a disciplina, que vem do arquétipo paterno. E nós veremos isso mais detalhadamente adiante. Temos
arquétipos que são impulsos para a ação, mas cada um vai ter ação da forma particular, porque isso depende das nossas vivências. Não são aquisições individuais, porque eles são sistemas de prontidão para a ação. Então, todo humano possui arquétipos. É isso que nos caracteriza e nos configura como humano. Agora, não façam igual uma aluna da turma antiga, né, que depois de ter explicado o arquétipo, ela levanta o dedo e diz: olha, passei a semana inteira olhando o arquétipo de todo mundo. E segundo ela estava mestra na arte de identificar os arquétipos dos outros. Então é melhor que cada um identifique a própria força e pulsão arquetípica, porque identificando essas forças, nós perceberemos quais são os arquétipos que atuam de forma mais intensa na nossa vivência psíquica e que, de certo modo, isso nos ajuda a compreender a própria personalidade. Pertence à humanidade em geral. Então, a humanidade, todos os humanos têm esses sistemas de prontidão para a ação, muito embora a vivência de cada arquétipo seja de forma particular, porque isso depende da vivência do espírito, isso depende do olhar individual, isso depende do nível de consciência para perceber em si essas forças arquetípicas. Joana de Ângeles, fazendo a ponte com o olhar espiritual da vida, ela vai trazer o seguinte: o processo de reencarnação explica a presença dos arquétipos no ser humano, porque ele é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos. E aí nós vemos, quando falamos inicialmente do arquétipo materno, o que vai determinar que no tocante à maternidade eu haja dessa ou daquela forma, senão as minhas vivências nas existências anteriores e na atual com determinado tema, que vão formando uma configuração muito particular de lidar com determinados temas da vida humana. Então, quando nós entendemos a reencarnação, fica muito mais fácil entender essas forças arquetípicas em ação. E aí nós temos o arquétipo do herói, o arquétipo do órfão, o arquétipo do guerreiro, todas essas instâncias, mas também o arquétipo materno, paterno e tantos outros, quantas sejam as vivências humanas. O número de arquétipos é incalculável, porque existem potencialidades humanas que nós nem atingimos ainda. Como lembramos, a angelitude é a nossa meta. A inteireza do ser está no nosso inconsciente ainda sendo elaborada. Então, nós vamos trazendo à tona determinadas vivências à medida que nos tornamos conscientes, à medida que crescemos para com a percepção em relação à vida, vamos atualizando esses arquétipos que fazem parte da história da humanidade. Mas aqui cabe uma diferenciação, porque muitos podem confundir arquétipo com instinto. No primeiro momento é muito parecido, mas o próprio Jung recorda: os instintos são formas típicas de comportamento. E todas as vezes que nos deparamos com formas de reação que se repetem de maneira uniforme e regular, trata-se de um instinto, quer esteja associado a um motivo consciente ou não. Por exemplo, João de Barro vai construir sua casa. Ele fica pensando se vai construir uma casa de 2 quartos, 3 quartos, com banheira, que a Joana de Barro vai reclamar da casa que ele está construindo. Ele fica nesse tipo de pensamento? Não, ele vai e constrói de uma forma muito uniforme dentro do contexto do João de Barro, daquele pássaro. Então, isso é um instinto ou é um arquétipo? É um instinto, porque é padronizado. O cachorro, ele muda a forma de latir do dia para a noite. Não pensa, poxa, eu vou latir mais baixo, porque eu estou latindo muito alto, eu estou incomodando as pessoas. Não, ele late de acordo com as circunstâncias. Claro que pode ter variações,
Se ele está mais ou menos nervoso, né, ele vai latir dessa ou daquela forma. Agora, não há um olhar consciente sobre isso. Então, se não há um olhar consciente, trata-se de um processo uniforme e, por isso, é instintivo. Mesmo que ao nosso olhar pareça ali ter consciência, mas enquanto não há possibilidade de ter consciência de si, se trata de instinto. Diferente do arquétipo, porque o arquétipo, ele traz a polaridade do humano capaz de ser consciente e por isso mesmo as nossas ações arquetípicas não são iguais à de outros humanos, porque existe a vivência particular de cada ser. E aí nós começamos a falar de um arquétipo que às vezes também assombra as pessoas, né? Parece uma assombração, a sombra em ação. Já ouviram falar da sombra? Vamos falar muito da sombra aqui no nosso curso. E o módulo da sombra às vezes costuma ser divisor. Às vezes depois do módulo da sombra as pessoas começam a sumir e nunca mais vêm para o curso. Não sei por quê. Não sei o que acontece nesse módulo da sombra que assusta tanto as pessoas. Jung vai definir a sombra da seguinte maneira: é a soma de todos os elementos psíquicos, pessoais e coletivos que, incompatíveis com a forma de vida, conscientemente escolhida, não foram vividos e se unem ao inconsciente, formando uma personalidade parcial, relativamente autônoma, com tendências opostas às do consciente. Eu costumo dar o exemplo que vem da física. Por exemplo, imaginemos a luz do sol. E, de repente, essa luz encontra uma parede. O que acontece atrás da parede? Fica claro ou fica escuro? Porque a luz do sol encontrou o quê? Encontrou um bloqueio, encontrou um impedimento que fez com que a luz não se manifestasse. Vocês acreditam que nós somos essência divina? Nós somos luz? Tem certeza disso, vocês? Certeza, né? Absoluta. Tá certo. E por que que na nossa personalidade essa essência divina nem sempre é manifesta? Por que que essa luz que nós somos não fica tão clara na consciência? E aí nós refletimos a partir da sombra física. É bem provável que essa luz que nós somos encontre certos bloqueios, impedimentos, que não possibilitam que essa luz se manifeste como um todo. Isso, na psicologia, nós chamamos de sombra. Existe uma parte desconhecida do nosso ser. Existe uma parte rejeitada da nossa personalidade, que, como nós veremos no módulo da sombra, não é nem negativo nem positivo. Sombra também é outro conceito, assim como complexo, que as pessoas tendem a levar somente para o lado negativo. Agora, sombra, imaginemos todo o desconhecido da psique, aquilo que é incompatível com a vida da consciência e que está guardado lá nesse quarto escuro, aguardando apenas que o ego tome uma decisão consciente de visitar tudo o que se encontra lá. Por isso que encontrar a sombra é algo essencial para o processo de transformação. O processo terapêutico passa pelo conhecimento da sombra. A sombra vai ser a nossa amiga até o final do curso, sinto informar, né? Então guardem um lugar para a sombra do seu lado, que ela vai ser a nossa companheira de jornada durante todo esse tempo do curso e mais, durante toda a vida. Porque se o nosso processo é de autoconhecimento, a gente precisa conhecer o que já está na consciência? Não precisa, porque isso já é consciente. Se a gente precisa conhecer os aspectos inconscientes, grande parte desse inconsciente está lá na sombra. Todos esses elementos psíquicos, pessoais, incompatíveis desse processo que muitas vezes traz energias autônomas. Não é porque está inconsciente que a sombra deixa de agir. Não é porque eu não reconheço o meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo,
que essas instâncias deixam de ter participação na personalidade consciente. Por isso que conhecer a sombra é algo importantíssimo para o processo de desenvolvimento, para o processo de transformação. E Joana nos recorda, trazendo o seu olhar sobre a sombra. Quase sempre, o indivíduo mergulhado na sombra, de que tem dificuldade de se libertar, disfarça as imperfeições, projetando a imagem irreal de um comportamento que está longe de possuir, mas que se torna, não raro, severo para com os demais e muito tolerante para com os próprios erros. Olha o que a sombra faz com a gente. Se eu não reconheço aquilo em mim, se eu não reconheço essa parte sombria em mim, em quem que eu vou reconhecer? Se não no outro. E aí nós fazemos o quê? Projetamos a nossa sombra, projeção de sombra. Isso não é algo novo da psicologia, não. Jesus já falava de projeção da sombra há 2000 anos. Por que vedes o cisco no olho do teu irmão e não vedes a trave que está no vosso? Jesus estava falando de quê? De não olhar aquela parte da personalidade que existe em mim. Jesus falava de sombra, que a psicologia só foi descobrir milênios depois. Falava de projeção, porque ao não reconhecer a sombra em mim, eu vou apontar o outro, como se isso trouxesse certo alívio pessoal pela minha dificuldade em lidar com a instância psíquica que existe em mim e que nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer essa parte, porque senão a sombra vai ficar tomando decisões por nós o tempo todo. Muitas vezes nós nos boicotamos por conta da falta de reconhecimento da sombra. Mas se na sombra nós guardamos ou deixamos escondido tudo aquilo que não queremos que ninguém veja e que nem nós mesmos querendo ver, existe uma outra parte que é o contraponto da sombra e que se chama persona. Já ouviram falar da persona? Será que nós temos persona? Será que nós usamos máscaras? Vocês não, que são pessoas bem resolvidas, né? Mas todos possuímos persona, porque a persona é a forma com a qual nós nos relacionamos com o coletivo. O problema não é ter persona, o problema é ser inconsciente das personas que usa, ou acreditar-se que é somente a persona. A persona é aquilo que na realidade não somos, mas aquilo que tanto nós como os outros pensamos que somos. É o eu que apresentamos ao mundo exterior. Por exemplo, a pessoa chega na casa espírita ou chega num templo religioso e aí ela quer apresentar aquela face de santidade, não é isso? Quer falar baixo, quer falar muita paz para todo mundo, né? Quer ser uma pessoa que não tem raiva, quer ser uma pessoa, né, muito bem resolvida com as circunstâncias da vida. Poxa, então, se eu tenho que ser tudo isso, eu não posso demonstrar aquelas outras características que eu sei que tenho, que as pessoas mais próximas também sabem. E aí eu começo a fingir alguém que eu não sou. Claro que nós estamos falando de um caso extremo. Começo a utilizar-me de artifícios para parecer aquilo que, em essência, eu não consegui alcançar ainda. E, nesse ponto, nós estamos falando da persona. Colocamos determinadas características, damos ênfase a determinados aspectos e eles começam a serem incorporados na nossa forma de agir, muito embora possam não demonstrar aquilo que estamos vivenciando no nosso íntimo. Por isso que também nós temos que conhecer essas partes que nós costumamos mostrar aos outros com maior frequência. Porque se a sombra ela é o oposto da persona, para nos conhecer, basta percebermos as características principais que marcam a nossa forma de atuar no mundo. Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa que não demonstre ter medo nenhum, então,
Às vezes esse tipo de pessoa se torna extremamente rude, agressiva, autoritária, né? Que afasta os outros porque ele quer demonstrar, ele ou ela quer demonstrar a invulnerabilidade, quer demonstrar não ter nenhum tipo de fragilidade. Nesse tipo de comportamento, a sombra é exatamente o oposto. A sombra vai ser o medo, a fragilidade, a insegurança, que o indivíduo não quer mostrar, porque aquilo para ele pode ser um sinal de fraqueza. E nesse ponto nós vemos o contraponto entre sombra e persona. E Joana de Ângeles complementa, falando a respeito da persona. Sob a máscara da personalidade, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com o auxílio das lentes de percepção profunda consegue identificar. Ou seja, a persona não consegue encobrir por completo a sombra. Porque sabem o que vai acontecendo aos poucos? É como se aquela máscara asfixiasse. Como é que a gente se sentiria se usasse uma máscara por muito tempo? O que vai acontecendo? Aquilo começa a causar certo incômodo, não é verdade? Porque existem outras formas de expressão que a gente quer também demonstrar. E persona vem do grego, que quer dizer máscara. Aquelas máscaras que os atores usavam na antiguidade para produzir determinado efeito. Usando determinada máscara de personagem, eles produziam um impacto porque aquela máscara mostrava ou uma face alegre, uma face triste, ou uma face mais introspecta, de acordo com o efeito que eles desejassem produzir no público. E assim também a nossa persona. Por isso que o ego, ele deve ser estruturado e consciente o bastante para saber lidar com essas variações que são importantes na psique. Todo o processo de transformação passa por uma mudança na persona. Só que tem um detalhe, isso costuma gerar incômodo. Quando a gente está mudando, não há um certo incômodo das pessoas ao nosso redor? Você está diferente. E aquele você está diferente, às vezes sai com uma fala crítica, com um olhar crítico. Façam um teste. Tentem mudar algo na personalidade de vocês. Às vezes algo simples. Um hábito mais saudável de alimentação, por exemplo. A pessoa começa a ter uma alimentação mais saudável e todo mundo ao redor começa a estranhar aqueles hábitos. E pior, começa a tentar boicotar, porque aquilo gera um incômodo em relação à expectativa daquela pessoa no contexto social. Por isso que deve haver uma estrutura bastante equilibrada de ser para saber lidar com esse incômodo que vem de fora quando nós começamos a nos transformar, porque a persona vai ficar diferente. As nossas atitudes vão mudar. E se vão mudar, vai gerar um certo estranhamento ao redor, que se não tivermos força o bastante, se não tivermos perseverança o bastante, isso vai fazer com que retornemos aos padrões antigos. Já ouviram falar de ânima e ânimos também? Também são dois arquétipos que fazem parte, da psique e que demonstram as polaridades que habitam o nosso inconsciente. O arquétipo da ânima constitui o lado feminino da psique masculina. O arquétipo de ânimos compõe o lado masculino da psique feminina. São as qualidades do sexo oposto, não somente no sentido biológico, hormonal, mas também no sentido psicológico das atitudes e sentimentos. Por exemplo, é possível, que uma mulher, vamos trazer o exemplo de uma mulher, tenha uma atitude guerreira, mas a atitude guerreira normalmente é associada a quê? Foi durante muito tempo associada ao masculino, mas não é exclusividade masculina, pelo contrário. Às vezes essa força que vem da mulher, ela vem de uma maneira até inesperada, porque existe a polaridade psíquica chamada ânimos, que traz essa força. Não estamos falando força no sentido físico,
Estamos falando daquela energia que leva ao enfrentamento. E isso existe tanto em homens como em mulheres, porque o espírito não tem sexo, ele é assexuado. Se o espírito é assexuado, nós temos que ter ambas as polaridades em equilíbrio. É por isso que, a partir de uma determinada configuração biológica ou a partir de uma psique masculina, os outros aspectos associados ao feminino encontram-se equilibrando no inconsciente. Assim também, o homem possui essa polaridade feminina. É possível um homem ser sensível, frágil, afetuoso, amoroso? É possível e desejável, né, que possa demonstrar com tranquilidade todas essas manifestações, embora durante um largo tempo manifestações da sensibilidade, da criatividade, da afetividade ficassem associadas ao masculino. Mas mesmo dentro daquela polaridade sexual, recordemos desse contraponto psíquico, ânima e ânimos, equilibrando o nosso ser. Porque se em verdade a nossa meta é chegar à inteireza do ser, à individuação, como nós veremos, temos que desenvolver todas as qualidades humanas. Temos que desenvolver todas as aptidões humanas, sejam consideradas masculinas ou femininas, porque temos que nos tornar o ser no homem e na mulher integrais. E para sermos integrais, temos que demonstrar esse equilíbrio das polaridades, o que era muito bem feito e exemplificado por Jesus, que em determinados momentos trazia aquele verbo enérgico, raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. E nós não imaginamos que Jesus estivesse falando isso de maneira baixa, de maneira pacífica, no sentido que entendemos ser pacífico, não. Deveria ser com uma energia ânimos, porque aquela energia era transformadora. Mas, ao mesmo tempo, era alguém que se ajoelhava perante o sofredor, perante o doente, e acolhia, como uma mãe acolhe seus filhos. E aí nós vemos ânimos da energia e a ânima da polaridade feminina, do acolhimento, da sensibilidade, da criatividade, que vão muito além da questão hormonal, sexual, biológica, porque trazem para o campo psíquico. E nesse campo psíquico, nós devemos entender que temos que nos desenvolver enquanto espíritos que somos. Porque assexuado, o espírito mergulha no corpo físico, ora exercendo uma polaridade, e em outras ocasiões, diferentes expressões anatômicas, que caracteriza como feminino ou masculino, propiciando a reprodução e ensejando-lhes sensações e emoções variadas que fazem parte do seu processo evolutivo. O comportamento vivenciado em cada anatomia e função sexual irá responder pelo arquétipo ânima, ânimos, ambos tornando-se parceiros invisíveis. Nós só reencarnamos em determinada polaridade sexual? Isso não é algo fixo. Então, justamente pela questão de termos que nos tornar espíritos integrais, seres integrais, nós vivemos as experiências em ambas polaridades sexuais. E isso vai deixando marcas no nosso psiquismo. E fica muito claro isso no Livro dos Espíritos, trazendo essa questão, que para o espírito é indiferente se ele vai estar encarnado como homem ou como mulher, porque o mais importante é que isso esteja adequado às experiências que ele vai viver, né, na Terra, que ele vai passar, e que proporcionem passar, aprender, crescer. Então, nós ainda temos uma compreensão muito limitada do que é masculino e feminino, né? E temos um longo caminho de percepção pela frente, até entender por completo o espírito humano. Por isso que não nos cabe julgamento, não nos cabe preconceito,
né? E infelizmente vemos tanto preconceito, às vezes quando homens demonstram certas características femininas ou o oposto. Isso é visto com preconceito daquele que ignora as próprias leis da vida, porque além da biologia, além da configuração anatômica, existe o psiquismo, com todas as experiências que nós vivemos. E o que vemos na aparência, não conseguimos ver na essência do ser. E isso acontece porque nós desconhecemos o self. Self é uma palavra do inglês que significa si mesmo. E foi a palavra utilizada por Carl Gustav Jung para trazer o ensinamento desse arquétipo, que significa e simboliza o arquétipo principal da psique, porque, como diz Jung, é o centro regulador e coordenador da nossa vida psíquica, que corresponde simbolicamente à imagem de Deus que temos em nós. O self não é somente o centro, mas também a circunferência total, que abarca tanto o consciente quanto o inconsciente. É o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Se no campo da consciência, naquele campo limitado e pequeno do ser, o ego torna-se o centro das ações, por trás do ego, coordenando o ego, comandando as funções psíquicas como um todo, nos impulsionando ao processo de transformação, existe o self. Uma força organizadora, uma força que vai centrando todos os esforços para a nossa transformação, para que todo esse aprendizado tenha uma continuidade, para que cada vida, quando temos experiências diferentes, sejam arquivadas no inconsciente, isso tenha um caminho de continuidade, porque a lei é de evolução e transformação. É por isso que o self é considerado, na palavra de Jung, o imago Dei. Imago Dei quer dizer imagem divina no ser. Assim como Deus é o Criador, a força inteligente de todo o universo, existe um representante divino em nós, que é o self. É por isso que quando falamos do ego, o ego limita-se à vida atual, a essa vivência, a essa experiência, ao campo da consciência. O self é a força que coordena todas as nossas existências. É por conta da ação do self que nós nos transformamos. É por conta da ação do self que nós vamos modificando a nossa postura perante a vida. O self mobiliza tudo, todas as energias possíveis para que nós possamos ampliar e desenvolver a nossa consciência. Por isso que olhar para si mesmo significa cada vez mais olhar para o self, perceber essa ação do self em nós. O self, na condição de um arquétipo primordial, e aí Joana traz novamente a questão do arquétipo primordial, preside ao processo de desenvolvimento que lhe é imperioso alcançar mediante as experiências que fazem parte dos estatutos da vida. Então, o self é essa força atemporal para a psique humana. Para o self, não importa muitas vezes aquilo que para o ego tanto importa. Às vezes, no olhar do ego, ficamos preocupados com status, ficamos preocupados com segurança, temos medo da morte. O self não teme a morte, porque para ele isso é apenas mais uma experiência que vai ser arquivada lá no inconsciente do ser. O self se ocupa mais com a vida, com o processo de estruturação da vida. É por isso que ele é aquilo que impulsiona a nossa transformação e que temos que estar atentos porque se identifica no nosso olhar com o espírito. Joana faz essa identificação na psicologia espírita. O self, em realidade, é o espírito imortal
com todas as suas possibilidades, com todas as suas potencialidades. O self, na sua representação totalitária, é o espírito imortal, herdeiro de si mesmo, jornaleiro de variadas existências terrenas que o capacitam para a plenitude. Se a plenitude é nossa meta, o self é o impulsionador desse processo que nos leva à plenitude. Desde as eras primitivas, quando éramos homens e mulheres das cavernas. Se lembram? Quando morávamos nas cavernas? A gente era vizinho de caverna, né? Corria atrás para matar as presas ou corria das presas para não ser morto. Lá, nesse ser primitivo, já existia o self ou não existia? Já existia essa pulsão da consciência, só que não tinha vivenciado ainda experiências. Então esse homem e essa mulher da caverna passaram por diversas experiências carnais, ora na polaridade masculina, ora na polaridade feminina, em diversas culturas, porque isso vai enriquecendo a nossa percepção, vai arquivando cada vez mais experiências, formas variadas do viver, formas variadas do relacionamento humano, que vão impulsionando a nossa transformação. E tudo isso nos trouxe até hoje. Hoje, seres da alta tecnologia que somos, essa forma de se comunicar, será que já tinha os seus primórdios lá naquele homem e mulher da antiguidade? Ou é algo que nós criamos agora? Já tinha potencialidade de se comunicar, não da mesma forma. Agora, quando nós pintávamos as cavernas, de certa forma, queríamos comunicar ao outro algo da nossa percepção. Hoje a gente passa um WhatsApp, é diferente, né? Mas naquele tempo fazia de outra forma. Então nós vamos atualizando determinadas vivências arquetípicas, trazendo experiências ou formas de viver essa experiência diferente, embora o arquétipo já esteja presente. O arquétipo da angelitude já está presente em nós, embora não vivamos a angelitude, né, no cotidiano de uma forma tão intensa. Agora já nos impulsiona porque a plenitude é nossa meta. E todo esse processo de desenvolvimento, esse processo de transformação, ele tem um nome muito peculiar, que Jung vai chamar de jornada ou processo de individuação. Não confundam com individualização. Individualização é algo muito egóico. Individuação é a ação de se tornar o indivíduo que nós nascemos para ser, na sua totalidade, não na aparência. O objetivo do processo de individuação é fazer o indivíduo tornar-se a pessoa que realmente é. Quando Jung fala disso, a pessoa que realmente é, ele está falando do ego ou do self? O que vocês acham do self? Porque o self é essa imagem de totalidade. É um processo de diferenciação, no qual o ser desliga-se dos complexos e dos padrões coletivos, das expectativas de papéis, daquilo que os outros esperam dele, para tornar-se um ser único. Vejamos por parte. É o processo que faz o indivíduo tornar-se a pessoa que realmente é. Ou seja, tornar-se a sua essência. Se nós temos essa essência, é o processo de individuação que vai fazer com que nós manifestemos essa essência que nós somos. É um processo de diferenciação. Por que diferenciação? Existe um indivíduo igual ao outro? Então, eu não posso querer copiar uma vida de uma outra pessoa, embora nós possamos ter modelos, mas modelo é para ser observado e vivido de acordo com o meu olhar. Muitas vezes nós falamos, Jesus é o modelo e guia, mas eu tenho que copiar Jesus em tudo?
vestir uma bata como há 2000 anos atrás e sair caminhando, deixar os cabelos crescer, para mim nem funcionaria direito esse processo, né? Porque não ia dar certo, né? Ia ter que comprar uma peruca, deixar a barba crescer. Então, ser Jesus daquela forma cabia muito bem em Jesus. Agora, eu aprendo com Jesus a ser uma totalidade como ele foi uma totalidade. É diferente, não é literal de ser igual ao outro. Ser Francisco de Assis cabe muito bem para Francisco de Assis. Dentro daquela cultura da Idade Média, dentro das experiências que ele vivia, e que a gente pode aprender muito com as experiências dele. Agora, se eu saísse por aí vestido igual Francisco de Assis, ia ser uma cópia, porque eu não ia manifestar aquilo que habita o meu mundo íntimo. Por isso é um processo de diferenciação. Eu tenho que me diferenciar do coletivo. Não é porque o coletivo pensa de determinada forma que eu tenho que pensar também. E isso é uma reflexão para os nossos dias. Quando os meios de comunicação, quando mal utilizados, massificam as pessoas. A gente nem pensa mais naquilo que passa adiante. Vai repetindo frases que os outros disseram. Vai repetindo pensamentos que os outros trouxeram, porque está na moda. E fazer parte dessa moda coletiva, desse padrão coletivo, cada vez mais massifica o ser e o distancia de si mesmo. Por isso que é um processo de diferenciação, onde vamos nos desligando dos complexos e dos padrões coletivos. Eu não tenho que ser o que o outro espera de mim. Eu tenho que ser aquilo que a minha essência chama para que eu seja. É fácil isso? E se nesse processo de diferenciação a gente tiver que contrariar pai e mãe e família? Onde é que a gente vai encontrar coragem? Porque muitas vezes é preciso isso. Sair na jornada heróica, como o exemplo que Jesus trouxe na parábola do filho pródigo. Aquele que parte para a jornada de conhecer-se, de desligar-se, para que depois possa cair em si. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Pareciam duras essas palavras de Jesus. Agora ele estava dizendo que a essência da personalidade dele diferenciava-se do coletivo e isso não era sinal de desamor, pelo contrário, porque a melhor contribuição que nós podemos dar ao coletivo é quando nós nos tornamos nós mesmos como indivíduo. A palavra indivíduo vem de não dividido. Enquanto estivermos divididos, enquanto formos partes, enquanto não organizarmos as nossas partes num processo de unificação psíquica, nós estaremos distantes desse ser único que nós somos e que devemos nos tornar. A individuação vai nos explicar Joana de Ângeles. É o momento da conquista da consciência, do discernimento claro, da conscientização do si mesmo. Esse processo pode dar-se naturalmente ou através de cuidadosa psicoterapia. Graças a essa conquista, é possível separar a personalidade individual do coletivo, ao tempo em que se adquire consciência de responsabilidade social e humana pelo coletivo. É interessante como os conceitos de Joana e da psicologia junguiana vão se encontrando, mesmo que ela aprofunde o olhar espiritual sobre cada questão. É o momento da conquista da consciência. Aquele ser que se encontrava na consciência de sono, adormecido para com a vida, vai despertar. É quando a gente olha e diz, a minha vida tem um propósito. Não é só correr atrás do ganha-pão, não é só ter problema, dificuldade, não é só pagar as contas. Não, não é isso. É algo muito além disso. Perceber isso é estar próximo do despertar da consciência. Esse é o processo de individuação, de conscientização de si mesmo. Qual é o meu papel para comigo mesmo, para com a sociedade que eu vivo, para com o mundo?
e o indivíduo vai tomando consciência do seu papel, que é diferente do papel de outro indivíduo. Por isso que Joana fala e estabelece que é um processo que pode se dar naturalmente e vai se dando naturalmente à medida que nos autoanalisamos, nos autoterapeutizamos, nos autoconscientizamos a respeito da vida ou através da psicoterapia que facilita com que compreendamos mais a nossa própria psique, entendamos mais os nossos complexos, entendemos mais profundamente todos os mecanismos sutis que fazem parte do nosso psiquismo e vamos nos diferenciando do coletivo, percebendo-nos como indivíduos. E olha que ponto importante Joana traz no final desse processo. É esse processo de individuação que faz com que nós desenvolvamos responsabilidade pelo coletivo. Por isso que individuação é diferente de individualização. Não é só pensar em si no sentido egóico, mas é viver aquilo que eu sou em essência, viver o si mesmo, e esse viver o si mesmo vai ser a melhor e maior contribuição que a gente pode dar ao nosso processo de desenvolvimento social, psíquico e no contexto amplo da organização humana. E aqui nós temos um exemplo desse modelo da psique, dessa organização da psique, que nós falamos de quase todos os elementos, claro, de uma forma muito breve, mas espero que tenha possibilitado para vocês compreender um pouco mais dessas instâncias que nós vamos nos aprofundar para olhar todo esse processo de desenvolvimento. Como vemos, o self está no centro. Ele é centro, ele é parte e ele é a totalidade do ser, a totalidade dessa circunferência, que nos capacita a lidar com os desafios que vêm do mundo externo, os desafios que vêm de fora, mas também com os desafios internos que provêm do nosso inconsciente. Por isso que todo esse curso se trata de um convite para uma viagem para dentro de si, pelo simples fato de nos desconhecermos. Porque, como diz Carl Gustav Jung, o homem gosta de acreditar-se senhor da sua alma. Mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções, ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é o seu dono. Vocês querem ser donos da própria casa, né? Deixar de pagar aluguel. Então é importante que nessa casa psíquica nós retomemos o protagonismo do processo de desenvolvimento. Nos acreditando estar sim em casa, casa no sentido de a nossa morada, o nosso local. A psique deve nos trazer essa sensação de morada. É como uma morada de muitos quartos, um grande palácio de centenas de quartos, em que nós conhecemos ainda poucos quartos. E o nosso trabalho é visitar todos os ambientes desse grande palácio que é a nossa psique. E aí, quando conhecermos e harmonizarmos todo esse ambiente, finalmente a nossa casa estará em equilíbrio e em harmonia existencial. Todo esse processo de harmonizar a nossa casa é o processo de individuação. Então, espero que todos nós possamos cada vez mais conhecer essas partes, nos adentrando e aprofundando esse processo, para que, nos conhecendo mais, essa essência divina que somos possa se manifestar de uma maneira mais plena. Então, um grande abraço a todos vocês, né, e aguardo no nosso próximo encontro. Até lá!